Amém. Vamos fechar nossos olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do André. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a vida dele para que a semente hoje venha ser plantada no solo fértil, Pai. Em nome de Jesus, prepara os corações, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que for semeado aqui nesse lugar venha dar bom fruto, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Pai. Vem e traz aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa mente, para o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, traz transformação de mente e coração aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir em Salmos, no Salmo de número 131. Vou ler ele inteiro, mas não se preocupe porque ele é bem pequeno. Salmo de número 131. Amém? Se não tiver a Bíblia, pode olhar aqui no Data Show. Diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? É um salminho, né? É bem pequenininho, mas Charles Spurgeon aí, para trazer uma referência, prometo que é única, ele vai falar que esse salmo ele é muito rápido para ler, mas ele é extremamente demorado para aprender e para aplicar na nossa vida. Para quem não sabe, né, quem é mais novo na fé, um salmo nada mais é do que uma canção, um poema, uma poesia, mas principalmente uma canção. Geralmente é um canto mesmo. Vou falar um pouco desse salmo depois, mas eu quero que você preste atenção nisso. Então, um salmo em geral ele era feito para o povo de Israel, ou para pessoas específicas de Israel cantarem aquilo ali. Às vezes no dia a dia, às vezes numa batalha, enfim, diversas situações. Então é um canto. Um canto espiritual, um canto de aprendizado, que fala sobre as coisas de Deus. Só que esse é um canto complicado de ser cantado em sua total sinceridade. Concorda comigo? Ou vai dizer que é fácil, principalmente nos dias de hoje, confiar plenamente em Deus, né? Não quero que isso aqui vire, sei lá, uma aula de psicologia, até porque eu não entendo nada de psicologia, mas se você pegar qualquer número, você vai ver que a gente talvez vive na era mais ansiosa da história da humanidade, mesmo vivendo na era mais próspera da história da humanidade. A gente nunca teve tão poucas pessoas abaixo da linha da pobreza como no dia de hoje. Você até pode pensar, nossa, hoje está difícil no mercado. Realmente, é complicado, a inflação ela bate na gente, mas a gente nunca teve tão poucas pessoas passando fome, por incrível que pareça. A história da humanidade é repleta pela maioria da população passando fome, estando em desgraças absurdas, guerras violentíssimas. A gente vive numa era de prosperidade quando a gente olha para a história. Só que mesmo assim, a gente vive com ansiedade, com medo, com depressão, com tudo quanto é tipo de doença psicológica, psicossomática e por aí vai. Então a gente já sabe, né, pela prova, por viver, por existir nesse tempo, que conforto, tranquilidade não é sinal de felicidade, de bem-estar mental, de sucesso. Não, porque a gente tem um mercado que a gente vai ali, a gente pega uma conserva, a gente pega algo embalado assim. Antigamente o cara tinha que ir no mato caçar um javali para poder comer, e hoje a gente já tem tudo ali. Mesmo assim a gente está ansioso o tempo todo. E a gente vai tentar olhar para esse salmo de uma forma diferente. Então por que eu falei que esse salmo ele é difícil de ser cantado? Porque é difícil confiar em Deus. Ou vai dizer que é fácil? Talvez alguns aqui estejam no estágio mais maduro da fé, graças a Deus, que conseguem. Mas a gente não pode negar que não é fácil. Não é algo simples confiar em Deus. E é o maior mandamento da Bíblia.
Se a gente pudesse resumir a Bíblia em uma palavra, essa palavra seria fé, desde o Antigo até o Novo Testamento. E a fé, que a gente pode chamar também de fidelidade e confiança, é uma confiança que você acredita fielmente em Deus, que a palavra de Deus vai se cumprir em sua totalidade na sua vida, de modo que você acredita nele, confia nele e se entrega a ele. A fé está desde Abraão, o pai da fé, até Jesus, que diz, principalmente através dos ensinos de Paulo, que a gente é salvo pela fé, não pelas obras. Então, confiar em Deus é o mandamento mais importante da Bíblia, porque confiando nele, acreditando nele, todos os outros vêm. Só que é difícil. Então esse salminho, bem pequenininho, 3 versículos, ele fala de confiar em Deus. E a minha pergunta é: como confiar em Deus nesse mundo tão maluco, né? Rumores de guerras, medo deu um apagão lá na Europa, todo mundo já se desesperou, né? Trocou de papa, novamente o mundo, sei lá quantos papas que já tem, uns 200 e pouco, e toda a vida o mundo vai acabar nessa troca de papa, todo mundo desesperado. É desespero a palavra de ordem no mundo que a gente vive. É o medo, é o desespero, é a ansiedade. E a gente não está fora desse mundo. E a pergunta é: como confiar em Deus? E mais ainda, é um mandamento, a gente é obrigado a confiar em Deus. Mas como que a gente cumpre esse mandamento se ele é tão difícil? São palavras duríssimas, são palavras duras que Jesus tem para a nossa vida. Se você não confia em Deus, você não agrada a Ele. Somente pela fé a gente consegue agradar a Deus. Mas, trazendo um pouco de Novo Testamento para isso, o que aconteceu uma vez que Jesus estava lá pregando e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, essas palavras que tu está falando são duras, é duro de ouvir, é difícil, a gente não quer ouvir isso, é muito pesado. E daí Jesus chegou e falou: vocês não querem? Fiquem à vontade, a porteira está aberta, vão embora. E aí Pedro fala: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, por mais que esse canto seja desafiador a nível de colocar a nossa fé em xeque, e tudo que a gente acredita em xeque, ele é a única saída. Não existe saída além de confiar em Deus. Ou você confia em Deus, ou você cai no desespero completo e total. Ou você vive de acordo com uma fidelidade e confiança plena e total, 100% em Deus, ou você simplesmente não vive. Não é que a gente tem uma escolha, confiar ou não confiar em Deus. A gente, teoricamente, temos esse livre-arbítrio, entre aspas. Mas, cara, você quer ou não quer confiar em Deus? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? É óbvio que você quer ir para o céu. Aqui é todo mundo crente. Então, a gente não tem escolha. É confiar ou confiar. Então, por mais que esse canto, essa música, seja desafiadora, ela é a nossa única saída. Então a gente vai falar desse salmo, tentar explorar um pouco esse salmo para ver, tá, Deus, não tem volta. Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Confiar é a única saída, é a única chance, é a única possibilidade que existe, não existe outra. E a gente vai tentar explorar esse canto hoje. E o que eu quero com essa pregação é que você, que a gente dê vida a esse canto, que esse canto faça sentido no nosso coração, que nos momentos de dificuldade, de provação da nossa vida, em que a nossa fé é colocada em xeque, em que as circunstâncias se aglutinam ao nosso redor, de modo a querer fazer com que a gente retroceda, eu quero que você lembre desse canto, que esse canto não esteja apenas na sua mente, mas que ele desça ao seu coração, e que o Espírito Santo lembre desse canto todos os dias da sua vida, e que você saiba que Ele está contigo, que Ele é fiel para contigo. Mas você precisa ser fiel. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Então, o objetivo dessa mensagem, desses 3 pequeníssimos versos que Davi muito provavelmente escreveu, que a gente dê vida ao que a gente canta, né? Eu estou um pouco cansado de ver uma igreja que canta muito, mas de fato acredita muito pouco. Se eu fazer uma pesquisa com a igreja evangélica brasileira, eu vou falar o que é graça, é favor imerecido, beleza? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Ele nos salvou pelo quê? Pelo sangue. Ele vai saber falar às vezes tudo de cor ali. Alguns não, mas vamos
supor que o povo está bom de teologia. Mas a vida mostra outra coisa, né? Por que a gente fala? Todo mundo aqui acredita que tem que confiar em Deus, que tem que confiar plenamente, entregar toda a nossa vida a Jesus Cristo. Mas será que no dia a dia a gente tem refletido isso? Cara, se tu realmente acredita que tem que confiar em Deus e é a única saída, e tu não confia, talvez você não acredite. A gente só acredita o que a gente vive. Vou dar um exemplo. Se você tem certeza que, vamos supor, você acorda de manhã e você tem certeza que vai ter 47 mil traficantes de fuzil lá, e eles vão te matar quando chegar. Estou pegando um exemplo bem absurdo. Você vai na padaria? Claro que não, né? Você sabe que você vai morrer, você tem certeza. Ou seja, você acredita tanto naquilo que aquilo é suficiente para impedir você de fazer algo. Então, se você vive diferente daquilo que você acredita, você não acredita. Você pensa que acredita. Porque se você acreditasse, de fato, aquilo seria suficiente para mexer nos seus atos, nas suas atitudes. Mas eu não estou aqui para botar a fé de ninguém em xeque, para desesperar ninguém. Eu estou aqui para trazer um incentivo. Vamos todos juntos dar vida a esse canto. Amém? Esse salmo, ele faz parte, eu não sei se todas as Bíblias têm, mas a minha tem. No título mesmo do salmo ele vai dizer que esse salmo é um salmo de Davi. E ele é um cântico, a minha está assim, né? Um cântico de romagem. Em algumas pode estar cântico dos degraus, ou cântico da subida. O livro de Salmo, ou saltério, ele é como se fosse um inário. Isso você já sabe. São 150 versículos. E ele é dividido em várias partes. Se você é um leitor um pouco mais curioso da Bíblia, você vai ver que tem livro 1, 2, 3, 4 e 5. O livro de Salmos é dividido em 5 livros diferentes que são aglutinados em um livro inteiro, que é Salmos ou Saltério. E esse salmo faz parte do último livro, do 5º livro. E ele ainda tem uma subdivisão interessante, que ele é um dos salmos de subida, salmo dos degraus, salmo de romagem. O que são esses salmos? São 15 salmos que eles começam no salmo 120 e eles vão até o salmo de 134. E aqui talvez estão os salmos mais famosos da Bíblia. Eu vou só ler um pouquinho aqui para vocês. 120. Na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então são todos salmos famosos que a gente vê várias vezes. Esses salmos, os estudiosos, acreditam, preciso trazer um contexto para você entender isso aqui, que eles eram cantados pelos peregrinos. Então você sabe que em Israel tinham várias festas, Pentecostes, Páscoa, festas grandes que os israelitas eles iam pelo menos uma vez por ano em alguma dessas festas. Então tinha israelitas espalhados pelo mundo todo e eles iam lá celebrar o Senhor. E a história vai dizer que muito provavelmente esse conjunto de 15 salmos eram músicas que as pessoas cantavam enquanto estavam indo para Jerusalém, Então eles iam cantando ali, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não sei como é que eles faziam o beatzinho aqui, Como que eles faziam a música, se tinha bateria, se tinha alguma coisa, se eles iam carregando um violão, igual Eliezer, com certeza ia estar com um violão, Ia ser worship ainda. Mas enfim, eles iam cantando essas músicas, esses hinos ao Senhor. Porque eles estavam, um desses é aquele que diz, alegro-me quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Então eles estavam indo à casa de Deus. Era um canto de pessoas que estavam viajando naqueles desertos imensos da região do Oriente Próximo, e eles estavam indo lá e cantando. Então é interessante isso. Eles pegavam esses salmos, esse por exemplo que Davi escreveu, e eles usavam, se apropriavam disso para cantar. E esse salmo em específico, ele traz uma situação interessante. Se você ler à primeira vista, Senhor, o versículo de número 1, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Me parece um pouco, como é que eu posso dizer, soberbo essa frase. Imagina alguém chegar para ti, eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso. Provavelmente essa pessoa é orgulhosa, É muito estranho chegar, imagina uma pessoa se olhando no espelho, nossa, como eu não sou soberbo, como eu não sou orgulhoso. Me parece estranho. Só que a gente tem que saber em que situação
se enquadra esse salmo? Muito provavelmente Davi escreveu esse salmo, e tudo indica pelo próprio texto. Para quem não sabe, um resumo da história de Davi: Samuel, o grande profeta, sacerdote do Antigo Testamento, ele unge Saul, foi o primeiro rei de Israel. Saul desobedece a Deus e ao profeta, e o profeta unge um outro que seria superior a Saul. Quem é? Davi, que é o rei mais famoso da história de Israel. A gente não canta aqui filho de Davi, Jesus, o filho de Davi? Então é esse Davi que eu estou falando. Não é meu irmão, não é o Davi aqui, é o Davi da Bíblia. Os dois são imperativos, eu acho, né? Se você ler o Davi da Bíblia, você vai ver que ele é meio imperativo também. Então, Deus manda Samuel ungir Davi, filho de Jessé. Só que quando Deus unge Davi, Davi não fica, nossa, como eu sou bom, eu sou santo. O que a gente olha pelo texto, a gente vê que Davi parecia que nem queria tanto esse trono. Imagina você, se do nada chegasse, ó, cara, tu vai ser o rei do Brasil agora, imperador. Nossa, a maioria das pessoas ia sair voando, né? Porque se o cara é vereador, ele já fica se sentindo maior. Ou às vezes o cara é, sei lá, presbítero, ele já fica se achando. Ou enfim, o cara é fiscal, tem gente que fala que é a síndrome da prancheta, né? Você dá uma prancheta na mão de um ser humano para ele conferir alguma coisa, ele já se ensoberbece. Mas a gente lê no texto, Davi não fica. Parece que Davi se esconde até do reinado. E o mais interessante de tudo é que Saul fica sabendo da unção de Davi. E Davi daí começa, né, tem toda aquela história de Davi e Golias. Davi começa a empreender intensas batalhas militares. Davi era um homem de guerra. O negócio dele era briga. O negócio dele era espada. O negócio dele era guerrear. Essa era a praia de Davi. Me deixa aqui com a minha espada, meus valentes Davi, matando 10 mil filisteus por dia. É isso aí que eu quero. Essa era a praia de Davi. Ele não estava muito preocupado com o palácio. Pelo menos é o que dá a entender pelo texto. Mas Saul, olhando para as vitórias de Davi e sabendo que Davi foi ungido por Samuel, o que a Bíblia vai dizer que foi gerado no coração de Saul? Inveja, não diz? Aquele famoso texto, né? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul assim, não, como assim? Matou 10.000? Cara, não tá bom ter matado 1000 já? Tá reclamando de quê, cara? E ele fica enciumado. E ele começa a caluniar Davi. Ele começa a falar, por meio de conselheiros, né? Conselheiros malignos, dizendo assim, ó, amiguinho de Saul, ó, tá vendo Davi? Ele tá crescendo. Eu ficaria de olho nele. Ele vai querer usurpar o teu trono. E Saul, movido por uma inveja diabólica, começa a perseguir Davi, caluniar Davi, dizendo, esse cara quer roubar o meu trono. Sendo que Davi só jogava a favor dele. Se não fosse Davi, talvez ele não teria ganhado de ninguém, mas Davi estava fazendo uma limpa naquela região, porque ele era um general absurdamente bom no que ele fazia. Ele era um guerreiro nato, era um estrategista militar, e ele estava jogando a favor de Saul, e Saul estava com inveja, provavelmente por causa de maus conselhos e por causa da própria influência maligna. E os textos, né, vão dizer que Saul começa a caluniar e perseguir Davi, para tentar matar Davi. E Davi, o que ele faz? Agora Saul quer brigar comigo? Beleza, então, pode vir, vou acabar contigo, Saul. É isso que acontece? Não. É muito interessante a história, cara, porque Davi teve pelo menos 2 chances claríssimas de matar Saul. Teve uma vez que Davi estava numa caverna, ele foi parar ali para fazer um pit stop, e Saul estava ali, de costas para Davi. E o texto vai dizer que Davi chega muito perto de Saul e não mata. E Davi fala, e o texto vai falar que Davi não matou Saul porque ele nunca tocaria no ungido do Senhor. Ele tinha respeito por Saul, mesmo Saul caluniando e indo atrás de Davi para matar Davi. Sabe que você faria isso? Imagina uma pessoa que você, um super militar aí, com capacidade de te matar, e tu tem a oportunidade de matar ele. Será que a gente não mataria com medo de não ser morto? A gente fala às vezes, antes a mãe dele chorando do que a minha. Talvez a gente fosse nessa, né? Mas não, Davi, por respeito ao que Deus fez por meio de Samuel de ter ungido Saul, ele fala, não, eu respeito Saul, eu vou honrar Saul. E depois tem outro texto que Davi, ele invade o acampamento de Saul,
Cara, eu fico imaginando, Davi devia ser muito fera no que ele fazia, né? Ele invade o acampamento de Saul, ele invade a tenda de Saul e ele pega ali algumas coisas de Saul e foge. Depois ele grita: ei, olha aqui o que eu tenho, ó. E daí Saul olha e vê, ele podia ter me matado. E Saul meio que se arrepende provisoriamente, fala: me desculpe, eu sei que você é um homem de Deus, que você não quer me matar, eu sei que você não está contra mim, me desculpe, porque você poderia ter me matado e não me matou. Só que, novamente, por causa dos maus conselhos de influência maligna, Saul continua depois, esquece tudo e continua a perseguir Davi. Então por que eu falei tudo isso? Nossa, André está enrolando. Mas o que diz o primeiro versículo? Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Provavelmente Davi estava respondendo acusações. Ele não estava igual aos fariseus. Nossa, lembra que os fariseus oravam assim? Jesus que falou, né? Obrigado porque eu não sou soberbo, obrigado porque eu não sou aquele fulano de tal ali que é pecador. Não, Davi não estava nesse espírito, ele estava apenas se defendendo de uma acusação. Senhor, tu sabes que o meu coração não é soberbo, que o meu olhar não é altivo, que eu não ando à procura de grandes coisas, eu não ando à procura de reinados, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tu sabe. Então esse salmo, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, porque ele é o salmista em uma relação íntima conversando com Deus. Aqui ele não está na frente de ninguém, ele não está na frente de uma grande multidão, falando para a multidão a respeito de Deus. Ele está contrito, destruído por meio de calúnias e circunstâncias que estão querendo destruir a vida dele, só ele e Deus. Então quando a gente está diante de Deus, por que Jesus fala que a gente tem que ir fechar a porta do nosso quarto e orar? Porque diante de Deus não tem falsidade, é só eu e Deus. Eu aqui, eu não posso falar tudo que eu quero, não posso falar tudo que está no meu interior, porque esse lugar de intimidade eu só tenho com Deus. Então por isso que é tão importante a gente ter esses momentos de intimidade com Deus, porque é ali que a gente pode ser 100% verdadeiro, porque não tem ninguém olhando, porque a gente não está querendo impressionar ninguém, só Deus está ali. E Deus estava ali com Davi, e Davi com seu coração entregue, e ele falando: estou cansado dessas acusações, mas tu, ó Senhor, tu sabe do meu coração, tu sabe que o meu coração não é soberbo. Então ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração. Ou seja, a alma dele. Quando a gente fala coração, a gente está falando da nossa alma, do nosso interior, das nossas motivações. Ele fala: Senhor, tu sabe que eu não estou fazendo isso por soberbo. Tu somente, Deus, tu sabe. É o nosso interior, é o nosso desejo. Isso aqui a gente pode trazer reflexões para a nossa vida. Será que alguns dos nossos desejos não estão sendo motivados por soberba, né? Mas enfim, não vou entrar muito nisso, que vai ter espaço para isso depois. E depois ele fala de outra coisa: além da minha alma, dos meus desejos não serem soberbos, o meu olhar também não é altivo. O que é um olhar altivo? É olhar as pessoas de cima para baixo. E se você conhece um pouquinho só de Antigo Testamento, você vai saber que Deus abomina o olhar altivo. Você vai ver que esse texto existe na Bíblia. Ele odeia o olhar altivo. O que é um olhar altivo? É quem olha os outros de cima para baixo. É quem acha que é muito superior. É quem acha que merece muito mais do que os outros. E você provavelmente está olhando para mim: é isso aí, André. Essas pessoas aí que olham de baixo para cima. Já viu? Todo mundo fala, todo mundo concorda com isso? Para pensar, todo mundo concorda que é muito feio pessoas com olhar altivo, que olham por cima. Todo mundo concorda, né? Então quem é que tem olhar altivo, se todo mundo concorda com isso? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ler a Bíblia contra a gente. Então, não vai achando não que a gente é o mocinho da história. Nós somos os senhores do olhar altivo. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem que pensar: quando que eu estou tendo olhar altivo? Eu tenho que examinar. Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Então não fica agora concordando simplesmente comigo, mas olhe para a sua vida nos momentos que você olha para as pessoas de forma diferente, porque eu tenho certeza que você olha assim como eu olho em várias situações do nosso dia. Quantas vezes você já falou: se fosse eu, se fosse meu filho, nossa, quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes eu já falei? Então a gente tem que entender que a nossa posição diante da Bíblia é uma posição de servo, não é uma posição de autoridade, não é uma posição de superioridade. A nossa posição diante da Bíblia tem que ser uma posição de: Deus, fala comigo, ministra no meu coração. Então, abre o seu coração para ser ministrado, preste atenção nos sinais.
No seu dia a dia, não passe o seu dia a dia como se não fosse nada. Depois de conversar com alguém, pense: será que eu deveria ter falado isso? Será que eu deveria ter olhado para aquela pessoa daquela maneira? Quando vir um pensamento de julgamento diante de uma pessoa, que vai acontecer praticamente todo dia, pensa: por que eu tive esse pensamento? Quantas vezes eu diante de Deus, às vezes até olhando para uma criança, olhando para uma pessoa, às vezes até para alguém que eu amo, eu olhei: Deus, por que nesse momento eu olhei para essa pessoa e eu odiei essa pessoa no meu coração, sem motivo nenhum? Por quê? Por que eu me senti superior a essa pessoa? Meu Deus, me ajuda a vencer esse meu coração egoísta, esse meu coração idólatra. Eu não sou o centro do universo, o mundo não gira ao redor do meu umbigo. Então Deus, me ajuda. Eu não quero ter olhar altivo, porque, como o próprio salmista já diz, dentro desses 15 salmos que eu falei, os salmos dos degraus, um deles vai dizer o seguinte, vou até abrir para você, 121: eleva os meus olhos para o monte. É só para isso que a gente tem que elevar o nosso olhar, para Deus, para aquele que tem o nosso socorro no momento da dificuldade. É para isso que a gente tem que ter o olhar erguido, para enxergar de onde vem o nosso socorro, que é a fonte da nossa salvação, que é Deus. A gente não pode erguer os nossos olhos para nenhum outro lugar a não ser para Deus, para contemplar a majestade de Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo. A gente não tem o direito de olhar para as pessoas conforme o mundo olha, mas a gente tem que olhar como Jesus olha, um olhar de misericórdia, de graça, um olhar de perdão. E eu falo isso triste, porque muitas vezes no meu dia a dia eu olho como o mundo olha, que eu clamo: Jesus, transforma pelo teu sangue, transforma o meu coração, assim como tu transformou água em vinho, transforma meu coração de pedra em um coração de carne, que consegue olhar para as pessoas como tu olha. É por isso que a gente existe, é por isso que a gente serve a Cristo. Levante os seus olhos, não para se achar superior, não para achar que você merece algo diante de Deus, mas levante os seus olhos para enxergar onde há necessidade do Evangelho chegar. Levante os seus olhos onde há necessidade de estender a mão. Levante os seus olhos onde há necessidade de receber amor. Levante os seus olhos para Cristo. Ah, Deus, como a gente é miserável. Pare de no momento do seu dia para escrutinar o seu coração, para explodir o seu coração e olhar nele onde existem fagulhas de Satanás agindo. Pare de ficar preocupado: quem é o próximo Papa? O que vai acontecer? Cara, o diabo está agindo na sua frente. Você está preocupado com o mundo todo. Você está preocupado em salvar o Brasil, em salvar o mundo. Você é o grande patriota do universo, mas você não quer salvar o seu próprio coração. Eu falo isso porque eu vivo isso, porque eu sinto isso. E esse nem era o tópico da mensagem, mas a gente tem que saber como a gente olha. Crer em Jesus não é seguir um livro de regras, é trocar o nosso olho, é olhar para a vida com as lentes novas, límpidas e cristalinas do Evangelho, não com as lentes defasadas, com as lentes tortas do velho homem, mas com as lentes claras do Evangelho. Para isso que a gente foi chamado. Não é para mudar simplesmente a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, mas é a nossa forma de olhar. Olhar. O cego, lembra que eu preguei uma vez aqui? O cego de nascença que foi curado, ele não foi curado para ver simplesmente. Às vezes a gente fica nessa, né? De olhar um milagre com o nosso olho assim. Você já parou para pensar que todas aquelas pessoas que Jesus curou, eles morreram uns 20 anos depois? Para pensar nisso. Mas não, o cego de nascença ele foi curado para ver a Cristo, porque ele chega e fala: agora eu vi a tua salvação. Ele vê Jesus, foi para isso que ele foi curado, para contemplar o Cristo. Nosso olho é importante. A gente fica só no olho assim, o olho, é aquela musiquinha, né? Cuidado, o olhinho que vê. É legal essas musiquinhas, mas isso, a gente acaba levando isso para a vida adulta. O nosso olho, a gente não tem que arrancar o nosso olho só para não ver besteira no celular. Isso é o básico, gente. A gente tem que arrancar o nosso olho para ver as pessoas com o olhar de Cristo, para ver a existência de uma forma diferente.
Não é só para deixar de fazer. Não. A velha aliança já passou. Cristo é muito maior. Cristo é superior aos 10 mandamentos. A gente já superou, gente, o não. Mas a gente tem que fazer algo. A gente tem que olhar diferente. E ele diz: nem altivo é o meu olhar. Deus, tu sabe que o meu olhar não é altivo. Tu sabe disso. E a gente tem que cantar essa canção. Eu quero que todo mundo um dia consiga cantar essa canção. Eu quero conseguir cantar essa canção. E realmente ter a moral que o salmista disse: eu não sou soberbo. E o meu olhar não é altivo. Mas enquanto isso não chega, a gente canta: Deus, faz o meu olhar baixar um pouco. Faz eu não ser altivo. Faz eu olhar para o que realmente importa. E ele continua: não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso aqui é completamente diferente ao evangelho que vem sendo pregado hoje em dia. O evangelho dos grandes eventos, das grandes coisas. O evangelho grandioso que vai tomar conta da cultura brasileira e vai transformar a cultura brasileira. Existe cultura brasileira, existe cultura de Cristo. Existe Brasil pra gente. Existe reino de Deus. Pode ser japonês, angolano, não importa, é reino de Deus. Não anda à procura de grandes coisas. Então o salmista estava dizendo: Deus, tu sabe que eu não estou nem aí para reinado, para império. Eu não estou nem aí para isso. Eles estão me acusando de uma coisa que eu não estou nem aí. Eu não quero coisas maravilhosas demais para mim. O salmista, que foi o maior rei, talvez da história, porque ele é o rei mais famoso da história, ele não estava ligando para ele, ele não queria coisas maravilhosas demais para ele. E aqui aplicando para a nossa vida, não tem nenhum Davi aqui, tem o Davi, né? Mas nenhum Davi igual esse da Bíblia, não tem nenhum rei, não tem nenhum poderoso aqui. Mas quantas vezes a gente não fica em busca de coisas que são maravilhosas demais para a gente? O que é coisa maravilhosa demais? Saul foi condenado por Deus, por quê? Porque ele quis sacrificar no lugar de Samuel, não foi isso? Ou seja, Saul quis coisas para que ele não foi chamado. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. E Davi, ele só queria ser guerreiro, cara. Ele não queria fazer nada além do que ele não foi chamado. Ele só queria ser um guerreiro. Ele mesmo sendo chamado para ser rei, ele não queria. Então Davi não quis ser sacerdote. Davi não quis ser nada além do chamado dele. Mas às vezes a gente é tão pequeno que a gente... Isso eu falo porque eu já fiz, tá? Vou me afundar nessa parcela de carro aqui porque eu quero ter um carro legal. Estou querendo ser além do que eu tenho condições de pagar. E por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes que a gente não consegue confiar em Deus é porque a gente arrumou problema com as nossas próprias mãos. Cara, por que tu vai comprar um carro se tu não tem condições de ter esse carro? Daí tu vai ter dificuldade para pagar e tu vai ficar ansioso. E daí tu vai botar a culpa em Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Cara, não era para ti, não era o momento certo de fazer isso. Não era o momento certo. Às vezes a gente foi chamado para tocar um instrumento. Não, mas eu quero pregar. Não, beleza, às vezes é importante, tu vai estudar, mas, cara, às vezes Deus chamou para aquilo. Então são muitas áreas da nossa vida que a gente quer passar. Existe uma parábola, a parábola dos 10 talentos, todo mundo aqui conhece. Um resumo, né? O que acontece no final? Quem tinha 5 talentos foi lá e multiplicou. O que tinha, agora eu esqueci, 3, né? 3 ou 2? Esqueci, mas enfim, ele tinha menos talentos, ele foi lá e multiplicou. O que tinha só um, ele chegou e falou: ó Deus, eu tinha muito pouco, nem adiantava fazer nada. Ele falou para o servo dele, não era Deus, para o senhor dele: Senhor, eu botei no banco, não, enterrei, deixei guardadinho lá e te entreguei aqui. Não dá para fazer nada com um talento. O que esse texto quer dizer? Uma das interpretações: Deus te deu um, honra Deus com um. Não fica invejando e querendo quem tem 5. Só quem tem 5 sabe a tribulação que é ter 5 talentos. Ele fica: nossa, como eu queria ter só 2 ali para ficar mais tranquilo. Cara, se Deus te deu, se você está numa condição específica, honre a Deus nessa condição. Não fique invejando os outros. Hoje eu vejo muita gente assim, ó: ai, você não pode se comparar. Você está se comparando. Quando a gente se compara com as pessoas, a gente se entristece.
Não, vamos trocar as palavras? Vamos trocar comparação por inveja? Você não está se comparando, você está se invejando o que o cara tem. Porque você acha que você é o rei da cocada preta. Eu uso você como um artifício de retórica, mas eu estou falando de mim também. Você está entendendo? Você está ali, nossa, eu mereço tanto isso que eu queria ser igual àquela pessoa. Cara, se contenta com o que Jesus te deu. Não tem problema você querer progredir na vida. Tá tudo bem, mas fique contente, feliz com o que Jesus te deu. Davi estava contente. Ele estava contente sendo só um pastorzinho de ovelha. Foi Samuel que mandou chamar Davi lá. Ele estava tranquilo, mas Deus honrou ele. E ele estava tranquilo, feliz, sendo um guerreiro, um general. Mas Deus queria que ele fosse rei. Mas ele estava contente, ele estava feliz com a condição dele. Então a gente tem que encontrar contentamento com o que a gente tem. Porque a gente vai ganhar alguma coisa, vai receber uma graça, e a gente vai continuar a mesma coisa. Então, se você não é contente com um talento, você vai ser muito atribulado com 3, com 5, com 10. Porque as responsabilidades aumentam. Então, a gente tem que ter essa consciência. Muitas das vezes a gente não consegue confiar em Deus porque a gente ficou à procura de coisas maravilhosas demais para a gente. A gente tem que saber o nosso lugar no universo. A gente tem que saber quem a gente é, as nossas limitações. A gente tem que ser contente com o que a gente tem e não ficar caçando coisa. Ou o tempo todo questionando a Deus: ah, Deus, por que a Antártica está derretendo? Cara, você não pode fazer nada em relação à Antártica derretendo, não tem o que fazer. Então não fique questionando. É bom questionar a Deus, conversar com Deus, sim, mas tem que chegar em algum lugar. Porque senão você vai estar especulando coisas maravilhosas demais para você, que o seu intelecto não entende. Você não vai entender o agir de Deus em sua plenitude. Porque Ele é Deus, Ele é muito mais inteligente que você. Ele vê as coisas de um jeito diferente. Então olha só como isso cabe para os nossos dias. E agora continuando, versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Eu escolhi por causa desse versículo aqui, ó, Dia das Mães. Mas no fim a gente falou bem pouco, né? Desculpa. Mas aqui existe uma imagem, e para a gente aproveitar as comemorações do Dia das Mães é bom, que a gente lembra melhor. Você vai lembrar o que eu falei no Dia das Mães de 2025. Então Davi, ele fala como que a alma dele não é. Agora ele vem dizer como que a alma dele é. Qual é o estado de vida dele? E ele diz: não sou soberbo, não tenho olhar altivo, não estou buscando coisas que não servem para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então ele fez um ato de força. Ele falou: não, chega, vamos parar de pensar a coisa que eu não preciso pensar. Deu, acabou. Sossega a alma, sossega a minha alma, fica tranquila. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. A gente fica ali chorando, mas muitas vezes o que Deus quer que a gente fale: deu, alma, sossega, fiz calar e sossegar a minha alma, cale-se, alma. Muitas vezes a gente tem que ter essa autoridade na nossa vida. Deu, eu não preciso dessas coisas. Então são muitas possibilidades. Davi, ele fez calar e sossegar a sua alma, por quê? Porque ele sufocou o medo que ele tinha. Ele sofreu calúnias, ele se defendeu, mas ele sufocou o medo dessas calúnias. Não tem problema, sosseguei minha alma, pode me caluniar à vontade. Eu vou fugir até que Saul pare de me perseguir. Não vou levantar um dedo contra aquele ungido do Senhor, mas eu vou sossegar minha alma. Não tenho medo de calúnia. Ele sufocou os seus desejos de grandeza. Eu não preciso ser rei ainda. Há tempo para todas as coisas. Eu não preciso de majestade para ser feliz. Eu preciso só de Deus. Então, ele sufocou. Ele fez calar a sua alma. Mesmo sendo ungido rei, ele não quis pular etapas. Mesmo tendo direito pleno ao reinado, ele sufocou os seus desejos. Não preciso ser rei agora. Está tudo bem. Estou contente com a minha posição. Então, muitas vezes você precisa tomar uma decisão. Você precisa falar, botar a sua alma na parede, né? Não é botar Deus na parede, como muita gente fala. É botar sua alma na parede e falar: ó, a partir de agora você vai ficar caladinha e sossegada. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso de riqueza para ser feliz.
Eu não preciso de autoridade para ser feliz. Eu não preciso de uma promoção no meu emprego para ser feliz. Não preciso de nada. O que ele vai falar que precisa? Olha como é que está a alma do salmista. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Então Davi, depois de sufocar os seus desejos desnecessários, a sua ansiedade, o seu medo, com tudo que estava acontecendo ao seu redor, aquelas circunstâncias caindo sobre ele, ele se vê como uma criança, satisfeita após ter tomado o maravilhoso e nutritivo leite de sua mãe. Todo mundo aqui já viu uma criança mamando, né? É muito bonitinho, inclusive. E depois que ela termina, ela fica... Pelo menos alguns segundos ela fica ali, né? Coisa boa. Ela fica paradinha nos braços da mãe. E ela não precisa de mais nada. Agradeço a Deus que Ele me deu um meninão. E eu vou poder ver nessas pequenas atitudes do Rafael que eu posso confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam verdadeiramente em Deus são como essa criança. O Rafael, quando ele estiver mamando, depois que ele tiver terminado, que ele descansar nos braços da minha esposa, da Amandinha, vai estar preocupado com amanhã? Nem com 1 minuto depois. Ele vai estar preocupado com alguma coisa? Ele vai querer ser o imperador do Brasil? Restaurar a coroa de Dom Pedro II? Não vai estar nem aí. Ele está feliz, ele está plenamente satisfeito. Por quê? Porque ele recebeu tudo o que ele precisava e ele está no colo daquela pessoa que cuida dele todos os dias, que se necessário dá a vida por ele. Está no colo da mãe dele, ele não quer mais nada. Está tranquilo, ele está no céu. Assim era a alma do salmista. O salmista falou: sosseguei a minha alma, porque agora eu estou descansando nos braços de quem? Do meu Pai. Porque no versículo 3 ele vai falar que aí quem está nesse colo não é uma mulher, é o próprio Deus. Está dando esse colinho para ele. Então isso é muito bonito. Eu quero que você fique com essa imagem. Se é para ficar com uma coisa, fique com essa imagem. Hoje é dia das mães, não é? Fique com a imagem do bebezinho descansando após a sua longa jornada de amamentação ali, tranquilo, em paz, sereno. O bebezinho, ele não aspira coisas grandiosas. A única coisa que ele aspira é o alimento que sua mãe amorosa tem para lhe oferecer. Se você é 1% espiritual, você sabe. Você consegue fazer uma aplicação prática para a sua vida. Para você confiar em Deus plenamente, a única coisa que pode dar satisfação, a única expectativa que é relevante na sua vida é a palavra de Deus. É o que sai da boca de Deus. Esse é o seu alimento, esse é o seu pão. Se você não consegue encontrar satisfação no alimento que Deus tem para te oferecer, você nunca vai conseguir confiar e a sua vida vai ser fadada ao desespero. Porque é a única coisa que tem capacidade de nos nutrir. A única coisa. O nosso organismo espiritual só funciona à base de leite que vem dos céus, do pão da vida que é Jesus. Então, lembre do que eu preguei no Dia das Mães. Lembre dessa imagem do bebezinho descansando no colo de sua mãe após ser amamentado. Lembre disso, porque é assim que Deus quer que você esteja diante dele. É assim que Deus quer. Conclusão, a gente conclui. Então aqui o salmista estava até agora o quê? Restrito a uma conversa pessoal com Deus. Deus, eu não sou isso que estão falando de mim. Deus, eu estou quietinho, descansando após ser plenamente alimentado com aquilo que é mais valioso. Eu não tenho expectativas grandiosas. Minha expectativa está em Ti. E ele conclui. Então agora ele passa de uma fase que está ele, Deus, e o que ele fala no 3? Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, ele dá um conselho para quem ele posteriormente ia reinar. Ele dá um conselho. E não tem nenhum judeu aqui dentro, eu acho, né? Não tem nenhum israelense. Então, só que eu tenho certeza, e eu acredito que todos os irmãos aqui concordam comigo, que eu não estou sendo nenhum herege em dizer que espera, ó crente em Cristo, né? Atualizando pra gente, espera, ó crente em Cristo, desde agora e para sempre. Então, o salmista faz todo um escrutínio da sua alma, uma análise.
E no final ele dá a receita. Você quer descansar como um bebezinho descansa? Espera no Senhor, desde agora, ou seja, muda a forma que tu está vendo. Daqui para frente é outra coisa. Desde agora, passado ficou para trás. E para sempre, não vai parar no meio do caminho. Então espera o crente em Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Conclusões. Como que a gente espera em Deus? A partir do que a gente leu. Primeiro, a gente consegue apenas esperar em Deus quando a gente entende que Deus é a nossa satisfação. E a sua palavra é o único alimento que é capaz de nos nutrir. Nada mais. Nenhuma expectativa mundana é capaz de fazer isso. Deus é a nossa satisfação. Segundo, os seus braços são a nossa morada, o lugar de onde a gente não deve sair. Nos braços de Deus a gente encontra o verdadeiro descanso. Então é alimentado pela palavra de Deus e descansando em seus braços que a gente consegue encontrar a plena satisfação. E número 3, para finalizar, para que a gente consiga se encontrar nesse estado que o bebezinho e Davi se encontraram, para que a gente consiga se encontrar nesse estado, a gente tem que o quê? Todos os dias a gente deve o quê? Fazer calar e sossegar a nossa alma. Foi isso que o salmista fez. Para que ele conseguisse chegar naquele estado, ele tem que fazer calar e sossegar a sua alma. E como que você faz isso? Não indo em busca de coisas que estão além do que você realmente precisa, do que você foi chamado. Não troque os pés pelas mãos, não tente pular etapas, não inveje as pessoas, seja contente no que você já tem. Porque daí se você não for, você vai arrumar uma parcela de carro que vai te dar dor de cabeça depois. Você podia ter um Chevette velho, porque ia te levar no mesmo lugar. Talvez o Chevette não, porque dá bastante problema, né? Mas não sei. Às vezes você não precisava trocar de casa, às vezes você não precisa de uma roupa que você quer comprar, às vezes você não precisa começar um cargo que você não foi chamado para isso. Se você foi, vá com tudo. Às vezes você não precisa falar alguma coisa, você não precisa falar muito. Então, faça calar a sua alma. E por fim, já disse que eu ia acabar, né? Mas tem uma finaleira de verdade. Vou até fechar a Bíblia para você acreditar em mim. Então a gente vai estar cantando esse salmo para quê? Para calar a nossa alma e a gente conseguir descansar plenamente em Deus. Só que como eu sempre falo quando eu vou pregar sobre salmos, o salmista ele não conhecia quem? Quem que o salmista não conhecia? Ele não conhecia Cristo. O salmista falou isso sem conhecer a Cristo. Você conhece a Cristo, você tem mais informação que o salmista. Você tem mais oportunidade de descansar do que o salmista tinha. O salmista, Davi, estava sendo perseguido por um exército de Saul. Ele estava a todo momento na iminência de morrer. E ele não conhecia Jesus. Eu acredito que aqui ninguém está sendo perseguido por nenhum exército, né? Acredito que não. E você conhece Jesus e tem o Espírito Santo no seu coração. Então use isso. Use essa arma, se eu posso dizer assim, a favor de você. Ore todos os dias. Deus, faz sossegar a minha alma. Deus, tira esse olhar maligno, altivo, que tenta me controlar. Deus, me faça amar as pessoas verdadeiramente. Deus, coloca minhas expectativas somente em Ti. Senhor, que o Seu alimento venha ser suficiente na minha vida. Que eu venha jogar fora toda a imundície desse mundo, toda essa materialidade que tem sugado a igreja brasileira. Você não precisa disso, você só precisa de Deus. Use o Espírito Santo ao seu favor. Então o salmista não conhecia Davi, você conhece. Então você tem muito mais ferramentas do que ele. Siga o exemplo dele e se aproprie da bênção que é ter o Espírito Santo ao seu favor. Vamos orar? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Espero que todo mundo entenda essa palavra. Que lembre-se do bebezinho. Chega em casa, lê esse salmo. 3 versículos é fácil, né? Não tem desculpa. Vamos orar, gente. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente por mais uma oportunidade, Pai, de expor a sua palavra, de estar aqui contigo. Meu Deus, como é difícil cantar esse hino. Como é difícil confiar plenamente em Ti.
como é difícil, Pai, sossegar a nossa alma, como é difícil vencer o nosso orgulho, o nosso olhar altivo, Jesus. Mas o Senhor pode fazer isso. O Senhor morreu na cruz para que a gente tivesse essa possibilidade, Pai, de frutificar no Teu Espírito. Dai-nos mansidão, Pai. Dai-nos domínio próprio para não fazer uma compra que a gente não precisa, para não dar um passo que a gente não precisa fazer, para não jogar uma palavra que a gente não precisa jogar contra a vida de alguém, Pai. Dai-nos felicidade que só vem de Ti, que a gente venha entender que de verdade, Pai, a Sua palavra é suficiente. A Sua palavra é suficiente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que a gente venha fazer esse versículo verdadeiro na nossa vida, Deus. Oro por todos que estão aqui, que essa palavra penetre as terras, Pai, que venha frutificar. Que eles venham lembrar de tudo que foi dito, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Quero ser